Fala pessoal, tudo bem? Tudo, graças a Deus. O nosso bate-papo hoje é com a Dona Yolanda, a Denise e o Rogério. E acho que esse muito feliz dela deve ser porque ela me conhece desde 85, quando eu cheguei aqui na Morada do Sol. Ela chegou em 83 e a gente, quando veio para Indaiatuba, para Morada do Sol, a gente alugou uma casa para cima da casa dela. Tinha uma mercearia ali na 55 e a gente morou para cima, acho que 3 ou 6 meses. E aí a gente acabou criando uma amizade, a amizade essa que dura até hoje. Já era para eu ter entrevistado a Dona Yolanda, mas ela resistiu até agora, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, o tempo era esse pra gente estar junto. E hoje a gente vai bater um papo bem gostoso, bem legal, lembrar um pouquinho daquela época de 85, 83, quando ela chegou aqui. E mais uma vez eu gosto de falar sempre que esse projeto de resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol é onde nós conversamos com as pessoas, principalmente aqueles moradores mais antigos aqui do bairro, que contam suas histórias, de onde eles vieram, por que vieram para cá, como eles conheceram a Morada do Sol. A gente faz com que o nosso bairro, com a Morada do Sol, seja lembrado, mas não só a Morada do Sol, a cidade de Indaiatuba, porque a Morada do Sol faz parte de Indaiatuba. E a Dona Yolanda, ela vai ter bastante coisa para falar com a gente aqui, bastante história legal, porque, como ela diz, né, ela me vê como filho dela, porque eu cresci junto com os filhos dela. Sim. A gente brincava de bola juntos, ali na 55, onde era o campinho que a gente jogava. O filho dela, o Renato, jogava bola no Beira-Rio. Mas se eu falar tudo agora, vai perder a graça, né? Então vamos passar para a Dona Yolanda. Dona Yolanda, eu quero agradecer a senhora, agradecer o Rogério, a Denise, por ter aceitado conversar com a gente, falar um pouquinho da vida da senhora, contar um pouquinho da história da senhora aqui na Morada do Sol e da história de vida da senhora, né? E a gente tem conversado com muitas pessoas, são muitas histórias bonitas que têm marcado muito a gente. Inclusive conversamos com o pastor Reinaldo e a Rita. Ela é pastora também? Não. E a Rita, a esposa dele. Mas agora a conversa é com a senhora. Fala para nós. A senhora nasceu em Biporã, morou em Ponta Grossa também. Ponta Grossa, São Paulo. Como que foi essa decisão da senhora vir aqui para Morada do Sol? Fala para nós. É que meu esposo trabalhava no Camargo Correia, né? Daí depois ele passou para Ferreira Guedes, daí abriu uma firma, trabalhou por conta. Aí eu fui cozinhar para o pessoal dele, né? Do trecho de estrada de ferro, né? De ferrovia. Daí ele veio para cá, conheceu um barzinho ali embaixo, Morada do Sol. Daí ele foi para lá e falou, bem, vamos para Indaiatuba, né? Que eu comprei um barzinho para você lá ajudar a tocar lá, nós tocar lá. Então o Renato veio na frente, daí eu vim. A minha sogra falou assim, nossa, mas a cara tem coragem de trazer você num lugar desse? Um deserto, né? Tem nada. Eu falei, a gente tem que acompanhar o marido, né? Aí vim, daí fiquei aí cuidando do bar, o comércio, só tinha nosso ali, tinha lá no... Como é que fala lá? Final do Morada do Sol, lá no Sobradinho. Sobradinho, que era o ponto de ônibus, né, que tinha. Não tinha iluminação na rua, não tinha asfalto. E aí ficamos ali tocando o bar, passava os baia fria. A gente abria 5 horas da manhã, fechava 10 da noite, servia todos eles, com o maior carinho. E eles passavam na volta e falavam assim, Dona Yolanda, a senhora não dorme não? Nós passamos 5 horas, só está aqui cuidando do comércio. Nós passamos 10 horas, está aberto ainda. Falei, filha, além de eu estar aberto, ainda eu fecho o caixa para depois dormir. Eles admiravam muito, né? De ver eu naquela exposição lá, meu marido ainda trabalhava no trecho, ali tocando. Aí depois a gente comprou esse terreno aqui, daí fizemos aqui, a turma falou assim, nossa, fazendo um comércio aí no meio do mato, no meio do pasto. Eu falei, mas depois a gente pegou, ainda serviu água aqui para a escola Suzano, eles começaram a fazer a obra aqui da escola. Aí nós servimos água para eles, até encanar água. E foi assim, depois nós passamos no outro comércio aqui. E faz 10 anos que meu marido faleceu, eu trabalhei 30 anos aqui no comércio, já tudo. E estamos aqui. Eu fiquei viúva há fazer 11 anos. Graças a Deus, com tudo bem, com saúde. E estamos aí. Dona Yolanda, esse período que a senhora chegou para cá em 83, eu mudei em 85. Eu me lembro que aqui embaixo... Gente, estou falando aqui embaixo, pessoal, nós estamos aqui perto, para cima da escola Suzano. Esse córrego aqui não tinha nenhuma infraestrutura. Era só mato, só mato mesmo. E um córrego. E quando chovia, as casas que tinham ali embaixo, inclusive morava a Dona Sebastiana, o nome da Dona Sebastiana do Garba, o pai dele era seu Pedro? Seu Zé.
Dona Sebastiana. Dona Angélica também, não é? Como que é? Angelina? Angelina, Dona Angelina. A dona Angelina, eu lembro de uma história dela, eu vou falar aqui, mas depois se você quiser cortar, vocês cortam. Meu padrasto fez uma casa pra ela, ficou abaixo do nível da rua. A casa alagou. A casa alagou. Toda vez que chovia, alagava a casa da mulher. Ela faleceu, né? Ela lavava roupa. Mas a história mais interessante era da... Pra mim, que eu não tinha tempo. Era da dona Sebastiana e o seu Zé. Do Garbas. Que são pai e mãe do Garbas, do Gabriel e da Madalena. Da Madalena. Na verdade, a casa deles era uma casa bem simples, na beira do rio mesmo. Era praticamente o último terreno que tinha. Era um barraco que eles moravam ali. E toda vez chover era um transtorno para esse pessoal. Mas era um transtorno para quem estava aqui perto, quem morava nessa região aqui. Porque você tinha um detalhe ainda, até eu brinco com o pessoal que eu conto, que naquela época tinha pernilongo, hoje nem pernilongo tem mais. E eu matava os pernilongos com a mão, a parede ficava toda vermelha de pernilongo, de tanto matar pernilongo. Né? Então não era um momento, não era uma época fácil, porque a senhora falou que a senhora serviu o pessoal da Boia Fria. A rua que ela morava era na rua 55, Sim. É a rua 80. Que dá continuidade da 80, rua João Peron. Ali era a rua 5, depois a rua 80. Eram as duas ruas que eram referência no bairro. Que atravessa o prédio. Que atravessava e você ia para o outro lado. Eu lembro ainda que o Rogério também brincava de bola com a gente, chutava forte com o pé esquerdo, que ele é canhoteiro, e a gente brincava de bola ali onde é a igreja do Evangelho Quadrangular, ali que era o nosso campinho. Ali embaixo, perto da Dona Ana. A gente está aqui para cima do Suzana, aqui na 52, foi nós construímos a primeira casa nossa, em 85 ainda. A gente mudou em 85, a gente morou acho que uns 3 meses pagando aluguel, depois a gente construiu essa casa aqui, que era eu e minha mãe, que era o servente do meu padrasto, que era o pedreiro, fizemos aqui. Eu estava até falando com a minha mãe antes de começar a conversar aqui, estava perguntando para que a gente comprou, fez aqui no 85. Da 85, eu acho que a gente fez, foi para a rua 80 de novo, lá em cima. Lá em cima. Não, isso foi depois, 87, a gente foi lá para 86, 87. Voltamos para a rua 53, que era do outro lado. E depois a gente veio para aqui para 52. Para 52 eu lembro bem que a gente veio para cá, se eu não me engano foi 89 ou 90, foi quando o Collor assumiu. E quando o Collor assumiu, teve aquela questão daquela URV, que ele mudou a moeda e congelou o dinheiro de todo mundo que tinha dinheiro no banco. Todo mundo perdeu. E muita gente perdeu. Propriedade para pôr juros. Muita gente perdeu dinheiro naquela época. E a gente quase perdeu o único bem que a gente tinha, a única casa que a gente tinha. Porque a gente estava vendendo a casa na época. E a pessoa que estava comprando a casa disse assim, olha, vamos esperar o governo assumir, vamos esperar ver o que vai acontecer com a economia, passando esse momento, a gente fecha o negócio. Graças a Deus, porque senão talvez a gente ia ter perdido o único bem que a gente tinha, que era a casa. Porque a gente ia colocar o dinheiro no banco, ia ficar congelado esse dinheiro por muito tempo, e muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro naquela época. Sim. E aí quando a gente fala desse período, eu falo 85, 83, que a senhora estava dizendo, a condição não era boa. Não. Porque você não tinha asfalto, você não tinha condição. E a senhora disse que a senhora vendia bastante fiado naquela época, né, dona Yolanda? Vendia fiado. E as pessoas... toda a vida vendia fiado aqui também. A vida inteira, meu pai... Uns ficaram devendo 500, outros 1.000, outros 2.000, assim foi. E depois que a pessoa que você para com o comércio, você recebe o fiado dela? Não. Nunca mais, né? Que nem, como diz, né? Vender fiado, você perde 3. Dinheiro, amigo e freguês. Então, você perde o dinheiro, você perde o amigo que vinha e perde o freguês que não vem mais. Não vem mais. Eles cortam a volta de você. É verdade, isso aconteceu com nós. Eles cortavam a volta. Ô, dona Yolanda. Mas, estamos aí. A senhora falou, falta, graças a Deus. senhora falou que o Marcos e o Renato ficou lá em Ponta Grossa ou eles vieram para cá? O Marcos ficou lá. O Renato veio na frente. O Renato veio na frente. Para ajudar a cuidar da Mercedes. Só tem o Renato, o Rogério, a Denise, o Zé Carlos, o Marcos e o Zé Carlos. 5. O Zé Carlinho. O pessoal chama de Neguinho, o Zé Carlinho chama de Neguinho. Os dois se apelidaram. Os dois se apelidaram, Neguinho e Neguinho. Ela não sabia falar o nome dele, então falava Neguinho, aí ficou. Daí nós chamamos Neguinho. E o Zé Carlinho, o pessoal, o Neguinho, eu também lembro bastante dele porque quando eu fui candidato a primeira vez em 96, naquela época estava começando a internet, essas coisas de internet, coisa de computador, né? Quem manjava de computador eram poucas pessoas. Ele devia ter uns 15, 16 anos em 96.
Ele é de 80. Ele é 2 anos mais velho que a Ele tinha 80, 16 anos. 16 anos. Ele é de 80. Ele tinha 16 anos na época. E ele que fez para mim a primeira carta, não sei quem deu a ideia de eu fazer uma carta. Primeiro eu fiz uma carta de agradecimento. E ele que fez, porque aquele papel contínuo imprimia. Da população? Fez a carta imprimia aquela carta de agradecimento para mim. E depois eu comecei, em 96, comecei a fazer uma carta de Natal. Não era carta, era uma carta. Sim. E ele que fez a carta ainda. Eu lembro da carta, até achei ela esses dias, que ela tinha uma arvorezinha de Natal, só o traçado, uma árvore de Natal em verdinho, escrito em verde. Não tinha nem imagem, porque para você imprimir era complicado. E o que eu fazia? Pegava essa carta e saía entregando para um grupo de pessoas que tinham me recebido na casa delas. Aí de 96 até 2016, 17, se eu não me engano, todo ano eu fazia um cartão de Natal. Mas o primeiro quem fez foi o Zé Carlinhos. Isso em 86. Não era nem folha 4 então, né? Ele estudava lá em cima. Como é que chama aquela escola de cima? Antônio de Paulo. Ele tinha 10 aninhos. Ele chegou e falou, mãe, eu vou fazer inscrição para trabalhar de guarda-mirim. No campo. Falei, filho, mas sozinho, eu vou sozinho. Pegou a bicicletinha dele e foi lá pro centro. Com 10 aninhos, hein? Hoje você tá com o filho dele, você tem 12 anos, com 10 anos já trabalhava. E fez inscrição, passou, trabalhou no banco, trabalhou como advogada e depois passou a trabalhar na prefeitura. Na prefeitura até hoje. E na prefeitura é diretor de informática da prefeitura. Hoje, praticamente... Tem mais de uns 25 anos, ele tem uns 20 anos mais. Praticamente... Em Amar também ele trabalhou. Então, de guarda-mirim, trabalhou na firma. Praticamente todos os programas da prefeitura, tudo que é sistema, é tudo desenvolvido pelo nosso departamento de informática, que o Zé Carlos é o diretor já há muito tempo que ele é diretor lá. Sim. Então ele que comanda o departamento de informática da prefeitura. Bonitinho. E depois também, dona Leonardo, quando eu voltei para a rua aqui, acho que foi em 89 ou 90, aí veio o pai do Márcio, como o tio Lilo. O Lino era irmão seu? Não. Cunhado seu. Marido da minha cunhada. Qual que é o nome dela? A mulher dele, a Judite. A Judite. O Márcio trabalha no SAI. Sim. E tinha uma irmã dele, né? A Luciana e a Luciana. Isso, a Luciana. Mas foi para os Estados Unidos. E eu lembro também aqui, essa rua tem muita história nessa rua aqui. Porque eu morei praticamente em 2 casas aqui, 2, né, mais pegando a rua 53, sua mãe, que aqui eu conheci a rapaziadinha toda aqui da região, o Petreca, Leandro, né? O Leandro, que é o Petreca, o Jean, o Marcelo o Márcio, Jorge, o Sérgio, o Armindo, o Peterson, depois veio o Vanderlei, mas essa rapaziadinha, eles se encontravam aqui em casa. Era aqui que eles iam para sair. Tomava banho e aqui que eles iam pegar meu perfume emprestado pra gente sair. Só que a gente saía, não era de carro, era de ônibus. De ônibus não tinha. A gente ia pra Tejus e ia entrar aqueles 5, 6 moleque 20, 18, 19 anos, entrava no ônibus pra ir pra Tejusa só com o dinheiro da entrada e o dinheiro do lanche depois. Talvez tinha dinheiro pra tomar uma dose ou tomar uma cerveja. Não tomava, tinha dinheiro pra tomar cerveja naquela época, tomar uma dose lá dentro. E de madrugada a gente saía, parava no trilho do Bacana para comer o lanche e rachava da Tejusa até aqui. Era 1h10, 1h20 para chegar aqui. Eu vou falar uma coisa para você, a gente era feliz. A gente era feliz. Essas ruas aqui, ó, quando a gente fazia aniversário, a gente corria até quase chegando na área Barnabé atrás. Você sabia que uma hora eu ia quebrar o olho na sua cabeça. Mas o lance era correr. Era correr. Aí quebrava o olho na sua cabeça, jogava trigo, jogava terra, jogava areia. Bom, né? E a gente fazia... Né? Pode ter café. E a gente fazia, as festas eram todas aqui, nessa casa aqui de cima. Né, como começou aqui, naquela época os bailinhos eram regados a Cuba, né? O pessoal tomava pinga com coca e limão, né? Não tinha cerveja igual hoje. Hoje os caras fazem uma festa e cada um leva cerveja. Aquele dia, naquela época, não. Era só Cuba, cerveja era artigo de luxo naquela ocasião. E eu lembro que aqui em cima também, teve uma que eu comecei a vender roupa, que eu fiz uma lojinha no fundo que as pessoas vinham aqui para comprar roupa, acho que 89, 90. Eu trabalhei na Cindy, saí da Cindy e fui comprar roupa em São Paulo, mas não é minha história que é para contar aqui hoje, não é de vocês. É só uma família. Não sou eu entrevistado, é vocês hoje, pô. A sua mãe falando é amiga, pra mim ela é irmã minha.
tanto que eu gosto dela. Anos, né? E o Renato... Wilson, todo ele. E o Renato, que é o filho da Dona Yolanda, ele jogou bola pra gente num time que a gente tinha chamado Beira Rio. Renato era nosso ponta direita no Beira Rio. A gente foi jogar, participando de um campeonato lá em Montemor. O melhor ano do Beira Rio foi esse ano. E o Renato era o centroavante, ponta direita, centroavante nosso. E o Renato também, ele morava lá embaixo. Pescar também. Morava lá embaixo, lá perto da... Via no Rio, 63. Lá na 63, e eu lembro que naquela época, junto com... Como que era o nome daquele rapaz? Sei que a gente foi lá em São Paulo, comprei o videocassete e a gente assistia filme lá. Porque... Tinha uns altão que frequentavam o bar lá embaixo, não lembro o nome deles, um loiro. Esqueci o nome deles. Também não lembro. E lá a gente passava a noite assistindo filme. Pegava na locadora 100%, 7, 8, 10 filmes, ficava assistindo lá, virava a noite assistindo o filme até no outro dia lá. E depois ele foi pescar. Foi pro Paraná uma vez comigo, lá em Andirá. Foi ele pescar com o Wilson lá. Renato gosta de pescar. Rogério era o lateral esquerdo do Beira Rio, né, Rogério? Chegou a jogar de lateral esquerdo. Aquele dia que foi na coisa, ele perguntou pra mim, mãe, e o Wilson tá pescando? Eu falei, tá. Agora eu posso pescar, que eu saí do serviço. O Wilson encontrou ele ontem. Encontrou esses dias. Então, vamos combinar. Pegou o telefone e vamos marcar uma pescaria. Ele adora pescar. Ô, Dona Yolanda, só falou pra mim, tava falando pra nós também, que na época que tinha Páscoa, essas coisas, vocês vendiam ovo de Páscoa? Vendia. E que o Zé Carlos ia trabalhar, quando ele chegava não tinha nem ovo de Páscoa. O que a senhora fazia com esse ovo de Páscoa, assim, Dona Yolanda? As crianças chegavam e queriam ovo de Páscoa, mas não tinha dinheiro para comprar. E eu com dó, mãe, eu quero ovo de Páscoa, eu quero. Falei, filha, pega ovo de Páscoa. Mas eu não tenho dinheiro, dona. Eu falei, eu não estou pedindo dinheiro, estou falando para a senhora pegar ovo de Páscoa para isso que eu estou dando. Né? E dava, e deu um monte, vendia quase tudo, né? Vendia. Dava. Aí meu marido chegava e falava assim, nossa, bem, eu vou sair de novo, porque eu chego, já, você vendeu tudo, os ovos, eu vendi mesmo. Mas ele não percebeu, até hoje não falei pra ele, ele morreu, não falei pra ele. Morreu sem eu saber. Dava tudo, sabe? Ele nunca me fez falta, Do outro lado ali era brinquedo, tinha um orelhão na frente, e as mães vinham telefonar ali nesse salão de cá. Aí tinha bola, brinquedo, né? Vendia de tudo, né? Aí o menino chamava, eu quero uma bola, gritando, atendendo o freguês. Falei, dona, o que a criança está chorando? Você sabe ver a criança chorar. Ela, eu não gosto até hoje. Eu fico doente ver a criança chorando. E o menino chorando, lá eu vi a mulher com uma varinha, falei, dona, por favor, não é essa criança. Falei para ela, não vai bater nele não. Aí ela falava, ele quer uma bola, dona, mas eu não tenho dinheiro. Falei, dá a bola para ele. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, depois eu pago a senhora. Eu falei, não, e se eu não puder pagar? Eu falei, não tem problema, leva a bola, pode levar a bola. Não tem quantia, Hélio. Sexta, que eu dava básica, a senhorinha veio pedir, veio lá da Água Branca, uma velhinha, sabe? Cocondinha, bem magrinha, não aguentava nem andar. Ela chegou aí chorando, eu falei assim, dona, você tem alguma coisa para levar para minha mãe? Minha mãe está na cadeira de rodas, comendo água com sal e farinha, né? Eu falei, tem, filha? Eu falei, viu? Eu falei, você fala, eu tenho de tudo. Desde fruta, bolacha, pão, que sabe o que quiser eu tenho. Arroz, feijão, tudo. Nossa, ali atrás eu pedi, dona, sabe o que falaram para mim? Mandaram eu trabalhar. Eu falei, onde se viu a senhora trabalhar? Você não tem condição nem de andar, filha. E dei ela para ela, e dei coisa para ela comer, que ela pôde levar, ela levou, sabe? Ela começou a chorar, me agradecer. Falei, não precisa agradecer não, filha, se a senhora quiser mais, pode vir, viu? A hora que a senhora quiser, chegar lá amanhã, não tiver essa pode vir que eu dou de novo para a senhora. Tá bom, e foi, agradeceu, chorando e foi. No outro dia, ela, ai que dó. Ela chegou com uma sacolinha nas costas, sabe? Bem magrinha, aquela sacolinha assim, me dá me andar. Falei, dona, falei, filha, você quer alguma coisa? Não, dona, não quero nada não, tem bastante que a senhora me deu. Eu vim agradecer a senhora, tudo só uma manguinha que eu ganhei e dividi com a senhora. Olha ela. Eu falei, não, filha, eu não dei para receber, mas eu quero agradecer a senhora, a senhora foi muito boa para mim. Nunca encontrei uma pessoa tão boa na minha vida desse jeito. Ela falou, sabe? Eu falei, não, filho, pode vir se você quiser, pode me pegar e leva mais. Não, eu tenho, mas se eu precisar eu venho. Ela, mas eu chorei, não aguentei isso e aquilo, não aguentava nem com essa colinha. Tão magrinha, velhinha, sabe? E veio retribuir. Nossa, aquilo lá, eu falei, gente do céu. Dona Yolanda, mas acho que esses são dons que Deus dá pra gente. Você lembra do Russo ali? Russo, lembro do Russo. Lembra? Que o filho dele, o Tonho, né? Que bebia. E eu abri o comércio aí, meu marido trabalhava fora. Daí ele ajudava eu varrer tudo ali, ele bebia, mas ele não tinha dinheiro para pinga, nada, né? Ai, dona Yolanda, eu preciso pescar, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar pinga, vou ir levar, né? Eu dava.
Dava aquelas garrafinhas de pinga pra ele. Então naquela época já tinha uns corotes já, dona Yolanda? Eu toda a vida, desde pequena, eu fui boa de coração, sabe? Meu coração sei lá, não é só meu, não. Tá? Tem um irmão da igreja que fala assim, onde a senhora mora, dona Yolanda? Eu falei, não, a senhora mora no meu coração, quase eu moro no coração dele. Daí eu pegava, dava uma garrafinha de pinga pra ele, levar, né? Até pecado, mas era o vício dele, né, tadinho? Fazia lanche pra ele, sabe? Pão, apanhava mortadela, apanhava mussarela, que ele gostava, piava assim e dava pra ele levar. Ele chorava, agradecia eu. E todo dia ele fazia isso, vinha lá me ajudar. E esse tempo ele morreu, o irmão dele falou, dona Yolanda, ela gostava muito de mim, sabe? Meu irmão morreu chamando a senhora. Ele chamava a senhora, morrendo. Eu falei, por quê? Acho que é porque eu ajudava ele, né? Eu conheci o Russo, tanto o Russo quanto o irmão dele. Contar, filho. Nossa, é muito. Pode falar, dona Yolanda. A senhora falou do orelhão, e a gente sempre fala algumas coisas, porque sei que alguns jovens vão estar assistindo, né? Naquela época, o orelhão era o telefone que a gente tinha. Você não tinha celular. A pessoa que tinha um telefone em casa era rico. Era rico. Era rico. Trocava telefone, como foi a história lá do Felipe Madeira, que na época ele trocou uma linha de telefone por um terreno e deu uma parte em volta, ele vendeu um terreno e a linha foi junto para comprar Você ia comprar uma casa, se tivesse linha de telefone, você pagava mais caro porque tinha linha de telefone, mas aí tinha o orelhão. O orelhão, o pessoal ligava, tinha que marcar horário, ó, tal pessoa vai me ligar tal hora, nesse número. E às vezes a pessoa está esperando, às vezes não está. Então você tinha que sair daqui lá na rua tal, que era tudo perto, falar, seu parente está ligando lá de tal lugar, quer falar com você. Era desse jeito que funcionava. Ou então você ia lá na Telesc, na época era Telesc. Lá no centro, lá na Rua Candelária, aquele prédio ali que eu não sei, não tem, né? Perto da Caixa Econômica, você ia lá para ligar. Hoje tem uma cafeteria, parece ali, né? Hoje não. Vocês possam falar, uma vez estava atendendo ali, uns rapazes, e chegou um rapaz moreno no bar, né? Daí o rapaz falou, dona Yolanda, cuidado, nós vamos embora. Esse rapaz que entrou, ele era prisioneiro. Falei, eu não tenho medo, né? O que tem de ser prisioneiro? É gente igual os outros, né? Aí eles foram embora, esse homem, o rapaz chamou eu pra fora do balcão. Dona, faz favor, fui lá, tem dinheiro, né? Tenho medo, sabe? E eu sei se é o Espírito Santo, Deus estava comigo, assim, eu sinto uma segurança tremenda. Aí eu falei, o que você quer, filho? Falei pra ele. Ele falou, dona, eu tô com fome, você tem uma coisa pra me comer? Falei, ô, filho, claro que eu tenho, aí ó, o que você quiser. Pode falar o que você quer, dei tudo que ele queria, fruta pra ele, comeu, levou. Aí ele falou assim, dona, você tem um papel, uma caneta? Falei, tem, você vê como, né? Vai ter medo uma pessoa assim, né? Falei, tenho. Ele escreveu que ele vendia pão, né? Tinha papel branco, dei uma caneta. Eu tenho o papel guardado até hoje, velho, que ele escreveu pra mim. Falou, escreveu assim, Feliz Natal, ano de Natal, Feliz Natal, Ano Novo. Deus abençoe a senhora, sou uma mãe que eu nunca tive. Encontrei uma mãe aqui, mas escreveu um monte de coisa, sabe? Aí ele falou assim, dona, onde eu dei fruto para levar também? Onde eu estiver, eu nunca vou esquecer da senhora. Nunca na minha vida. Falei, tá bom, filho, vai com Deus. Deus acompanha você. E foi, Hélio. Tem medo da pessoa que está preso, prisioneiro. Mas eu enfrentei bandido. Se eu contar tudo, eu vejo a recompensa de toda essa bondade da senhora é a longevidade. Hoje você é uma pessoa que perde 80 anos bem, né? Seus filhos todos criados, todos os filhos bem, todos bem educados. Nossa, tem muita história para contar. Essa é a parte gratificante quando a gente faz o bem para os outros. Sim. Só tem a ganhar nela. Ele não faz para receber, mas não, Deus sempre retribui. E a igreja? A senhora é da Igreja Batista Morado do Sol, pastor Reinaldo Tramarim, que até nós entrevistamos ele. Sim. Ali também só tem bastante história, né? Porque a igreja, quando começou a fazer, fez pequenininha. Você conhece ali, onde era o banheiro, era uma igreja. Fundo lá embaixo. Depois fez a frente, depois comprou o terreno de cima. Na verdade, era aqui aí nessa construímos em cima, agora está terminando. Era aqui nessa rua. Era lá na frente. No salão lá. Na 9. Agora nós terminando em cima, já passou por cima. Hoje só continua participando da igreja ainda. Na igreja. Desde que era banheiro lá no fundo. Agora é banheiro. Então desde quando começou a igreja, a senhora está lá? Desde que começou. Sim. E a senhora canta no coral da igreja hoje? Coral da igreja. 30 anos que ela é da igreja. O Senhor merece toda nós, toda a glória dada a Ele, né? Sim, com Só certeza. Ele é merecedor de tudo. Sim. Tem mais alguma coisa que a senhora quer falar com a gente, que a senhora lembra? Vou contar dos comércios que eu trabalhei. Fala um pouquinho do pessoal que trabalhava na roça,
que eu trabalhei um pouco também, e o caminhão parava lá. Caminhão de boia fria. Esse pessoal pagava certinho? Pagava, né? Pagava, eles pagavam certinho. Tinha caderneta também, não era? Eles pagavam por mês? Eles pagavam direitinho. Recebia, eles passavam a pagar. Não tinha como, senão não comprar de novo, né? Só lembra quando... caloteiro assim, mas... Só lembra quando fizeram essa ponte? Tem alguma coisa? Só lembra quando inaugurou a iluminação aqui no bairro? Ah, o dia que eu não lembro, era o dia. Mas da ponte só lembra quando fez, porque era uma ponte de madeira que tinha ali, né? Era madeira, bem velha. Quase caímos, né? Ela viu o bairro crescer, né? Por cima aí quando chovia, subia a água, passava por cima da ponte. Era mato, lá era mato, que era mato, você não via nada. Nossa, que esse capinzão. Ela viu toda a evolução, né? Eu lembro que quando eu cheguei em 85, eu estudava no Antônio de Pádua. Eu vinha da escola sozinho à noite, descia essas ruas aí, só faltava voar, porque era tudo escuro. Só tinha pé de mamona, pé de mandioca, pé de feijão andu. Você via uma casa aqui, outra casa lá. Como é que chamava o que tocava as mandioca aqui? Seu Fidelcino? Fidelcino tinha aqui embaixo. Seu Fidelcino tinha aqui para baixo uma roça de milho. Para baixo da casa. Não, o Gersino é da dona... Fidelcino. Não. O pai do Orlando. Do Orlando. Do Orlando ali embaixo. Da dona Carme. Orlando, eu não sei. Lá da 55. Ele Fidelcino. Era seu Fidelcino mesmo. Fidelcino, um grandão. Do Alex. Fidelcino. Ele não tinha apelido. Ele plantava mandioca aqui, ó. Dona Carme. Eu tava, não sei se era Fidelcino, era alguma coisa do tipo. Eu lembro porque eu fui buscar esse videocassete lá com o filho dele. Tinha uma abelina branca lá em Diadema. Esposa, Dona Carme. Filho. Tinha o Roberto, filho Roberto, com o Roberto que eu fui buscar o videocassete. É o pai dele. Lembrando o nome. Pra mim era Fidelcino. Ele plantava mandioca aqui na esquina, tu me roubava. Parente da... Filarmino. Filarmino, né? Filarmino. Bom, só sei que ele começava com F o nome dele, não vou lembrar agora. Mas ele plantava mandioca aqui, molecada, não deixava nem crescer, arrancava, filho, não faz isso, estou estragando, deixa eu ter mandioca. Depois... Mas aqui foi muito legal, aqui foi... foi um tempo bom. Eu costumo falar que... Eu tenho saudade, foi sofrido. Eu costumo falar que no meu tempo de ensino médio, lá de Milton Leme, foi quando eu vivi 3 dos melhores anos da minha vida, foi quando eu me descobri político, eu peguei gosto pela política e sou político até hoje. Mas esse tempo que a gente morou por aqui, que foi até 92, 93, foi um tempo muito bom, porque praticamente a minha juventude eu passei nesse pedaço aqui. Sim. Então, gente, vai acabar. Eu quero agradecer a senhora, a dona Yolanda, agradecer a Denise, agradecer o Rogério, agradecer a família da senhora, porque a senhora, além de ter visto o meu crescimento, ter acompanhado no meu crescimento, a senhora participou uma vez de um material que a gente fez, testemunhou a meu favor numa eleição minha. A história nossa política, minha história política que o seu filho participou. Então a senhora tem uma participação muito grande na minha vida. A amizade que a senhora tem com a minha mãe, desde aquela época com a família. Então é uma coisa de praticamente 40 anos de amizade. Sim. E eu falo sempre que a gente pode ser político, pode ser o que for na nossa vida. Mas o que vale são as amizades que a gente constrói. Sempre, né? O cargo, a função, a posição que eu ocupo não muda nada na minha vida. Mas eu poder voltar na casa da senhora todas as vezes. Aliás, uma outra coisa. A dona Yolanda fazia parte daquelas famílias que todo ano eu trazia cartão de Natal. Sim. E a gente parou praticamente, foi no momento da pandemia. Mas não teve um ano ao longo desses 96 até 2017... Não teve um ano ao longo dos 20 anos que eu não passava aqui na Dona Yolanda. Ou para trazer um cartão Dia das Mães, ou para trazer um cartão de Natal. Sim. Então, são coisas que a gente, às vezes, a gente falando, a pessoa não... Mas como você entregava cartão? Ué, era uma rotina que a gente tinha. Sim. Eu deixava de viajar naquela época... Eu deixava de viajar naquela época, no Natal, para fazer esse trabalho. Eu tinha 100, 200, depois 50, foi diminuindo. Mas a Dona Yolanda, a família dela... fazia parte daquelas famílias que todo ano eu fazia questão de passar. E hoje ainda mesmo não entregando, pelo menos uma vez ou duas por ano a gente acaba se vendo. Esqueceu de mim. Então acho que isso que é importante a gente... E o que eu puder fazer, para depender de mim, estamos aqui. A gente construiu e fez uma história muito bonita aqui na Morada do Sol. Então obrigado pela senhora ter aceitado participar com a gente. Obrigado por ter feito parte da história. Às vezes a gente fala assim, mas ela fez parte da história. Sim, ela tinha um comércio, ela praticava, ela fazia o bem para as pessoas. Sim, de uma certa forma, não é porque você não tinha nenhum comércio aqui, era lá no comércio dela que as pessoas compravam. E o trabalho que ela faz na igreja, que ela desenvolve,
a educação que ela deu para os filhos dela, que ela criou os filhos dela, isso é importante. Sim. É o mais importante da vida da gente. Então, obrigado mais uma vez. Também quero agradecer a vossa visita. E eu amo muito vocês, do fundo do coração. E sejam bem-vindos, viu? Obrigado. A casa está sempre de porta aberta para vocês, viu? Obrigado, Dona Yolanda. Obrigado, Denise. Como um amigo, você é como um filho meu. Obrigado, viu? Te amo. Também te amo. Você viu? Que chique, eu também te amo. Aqui, na verdade, só lembra dessa casa aqui, ó. Aqui, ó. Rua 52, Aldério Garnete. Ele morou ali, ó. Número 215. Depois, a gente foi pra Rua 80, 340. Aí voltamos pra Rua 53, que ali eu não lembro o número. Depois nós veio pra cá de novo, no número 194. Isso em até 91, 92. Aí foi quando a gente voltou para a Rua 80, número 33. Ficamos lá até 1997. Foi quando eu conheci a Sandra, casei com ela e fui morar na Rua 30 por muito tempo. Então, quando a gente fala da Morada do Sol, é porque a gente realmente é daqui da Morada do Sol. Legal? Você viu, Érica, que você não largou de mim, né? Nossa, mudou perto de mim, que você morou de novo perto de mim? É, Dona Yolanda desde 85, primeira casa que eu morei, a tia Mercedes morava do lado dela, depois viemos pra cá perto dela de novo. Que bênção, né? Que ela preparou pra gente. Olha a mesa que ela preparou pra gente aí, ó. Eu tô tomando um cafezinho, mas já comi o bolo de coco, a torta tá uma delícia.